Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui presidindo esse painel número 2, a propósito da tutela de urgência, evidência e estabilização. Temos um rígido sistema de divisão de tempo, então serei o mais obediente às normas que recebi. Primeiro palestrante, já passando imediatamente a um brevíssimo currículo dele, o professor José Roberto de Santos Bedac, professor atualmente advogado e professor titular da USP. Então, sem mais delongas, passo imediatamente ao professor Bedac a palavra para que ele profira sua palestra sobre tutela de urgência. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, professores Mitidiero, Paulo, Fred Didier, e para não perdermos muito tempo, tendo em vista que nosso presidente da mesa disse que controlará rigorosamente aquilo que nos foi concedido, eu inicio desde logo, desde a minha exposição. Cabe-me aqui tecer algumas considerações em relação àquilo que se convencionou chamar tutela de urgência. Para tanto, eu gostaria de apresentar aos senhores algumas noções introdutórias sobre esse tema. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o legislador, valendo-se de determinados critérios, procura classificar os fenômenos jurídicos. E o faz para que esses fenômenos sejam melhor compreendidos, possam ser estudados de forma a atingir os objetivos desejados. E o legislador processual, para não fugir a essa regra, procura também classificar os fenômenos processuais segundo determinados critérios. Só para termos uma ideia do que eu estou falando, se nós, por exemplo, quisermos analisar o fenômeno sentença, o fenômeno sentença pode ser classificado por vários ângulos. Ou o fenômeno mais amplo, decisão judicial, pode ser classificada por vários ângulos. Se nós pensarmos no órgão que profere a decisão judicial, poderemos classificá-la em decisões de primeiro grau, decisões de segundo grau. As decisões de primeiro grau podem ser interlocutórias, sentenças ou despachos. As decisões de interlocutórias ou sentenças, as decisões de segundo grau são acórdãos. Se quisermos classificar as decisões judiciais em relação aos efeitos que elas produzem, elas podem ser condenatórias, declaratórias, constitutivas, para alguns mandamentais, ou executivas, lato sensu, que seria a chamada classificação quinária, que se opõe à classificação para muitos trinária, mas não é trinária, é ternária, porque quem trina é passarinho, a classificação de 3 é ternária. Em suma, os fenômenos podem ser classificados. E quando pensamos num fenômeno jurídico, nesse fenômeno chamado tutela de urgência, essa terminologia nada mais é do que resultado de uma classificação feita pelo legislador. Pois bem, vamos tentar entender essa classificação. Quem vai ao Poder Judiciário pretende obter a tutela jurisdicional. O que é tutela jurisdicional? Nada mais é, não sou eu quem diz, é o professor Barbosa Moreira, nada mais é do que a proteção que o Estado dá a uma situação regulada no plano do direito material, atribuindo a determinada pessoa a vantagem a ela assegurada pelo legislador material, o direito subjetivo, ou o direito potestativo, que porventura não foi observado espontaneamente por quem deveria fazê-lo. O suposto titular desse direito vem ao Poder Judiciário pleitear a tutela jurisdicional, a proteção a essa situação, e se o Poder Judiciário entender que ele efetivamente faz jus a essa proteção, o Poder Judiciário confere-lhe a tutela jurisdicional. Então, é isso que nós esperamos do
Poder Judiciário, do juiz, daquele que exerce a função jurisdicional. Pois bem, para chegar a um determinado momento em que o juiz se acha em condições de conceder ou negar a tutela jurisdicional, é necessário que ele desenvolva antes um método de trabalho, né? Como todos nós, quando pretendemos alcançar alguma coisa, nos valemos de métodos de trabalho para que esse objetivo possa ser atingido. E o Poder Judiciário também se vale de um método, o juiz também se vale de um método de trabalho não criado por ele, não inventado por ele, mas um método de trabalho regulado pelo próprio legislador. Esse método de trabalho é o processo, não é? E o processo, o legislador, ao regular esse método de trabalho, se vale de técnicas destinadas ao melhor desenvolvimento desse método. Não é? Então, volto aqui ao professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira diz, por exemplo, que na avaliação da prova, o legislador vale-se de determinados métodos destinados a proporcionar ao juiz a possibilidade de avaliar a prova. Então, ele estabelece regras quanto ao ônus da prova, quem deve produzir a prova. Não é? O professor Barbosa Moreira apresenta inúmeros outros exemplos em que o legislador se vale de métodos destinados à conclusão do processo. O legislador estabelece o método segundo o qual o julgamento pode ser feito de maneira antecipada ou não, dependendo da situação. Não é? Antecipa-se o julgamento, concede-se, e eu já vou aí ingressando naquilo que nos interessa, o legislador permite que o juiz conceda ao autor uma tutela antecipada. Eu digo tutela antecipada agora, não no sentido de tutela antecipada que estamos acostumados a analisar, que é a tutela antecipada, hoje regulada pelo artigo 273 do Código de Processo Civil. Tutela antecipada, aquela que antecipa efetivamente o direito, é o julgamento antecipado. Essa é a verdadeira tutela antecipada. Pois bem, nessa linha de estabelecer, regular e classificar técnicas processuais destinadas a permitir que o método de trabalho se desenvolva de maneira adequada, o legislador, levando em conta um problema, eu volto ao professor Barbosa Moreira, que nos faz muita falta aos nossos encontros. Ele, com o seu brilhantismo, com a sua clareza, com a sua simplicidade na exposição, ele conseguia nos explicar muito bem coisas que hoje nós temos dificuldade em entender exatamente por falta de quem as explique de maneira correta. Nós, os processualistas, estamos cada dia mais complicando aquilo que deveríamos facilitar, que é a nossa ciência, que é o processo. O processo hoje não é mais um fenômeno passível de compreensão. O processo tornou-se incompreensível. Eu faço um rápido parênteses só para contar uma história a vocês que me aconteceu logo depois que iniciei a minha última profissão, que é a advocacia. Me aposentei, fui ao escritório, achando que no dia que chegasse ao escritório já haveria lá inúmeros telefonemas e procuras e clientes e tal. Primeiro dia ninguém, segundo dia ninguém, terceiro dia ninguém, no quarto dia eu escuta, você não esqueceu de me dar recado? Não, ninguém ligou para o senhor, não. E eu já meio decepcionado com a minha nova profissão, pensando em fazer uma reversão, voltar a ser juiz, pelo menos lá eu tinha algum poder, tinha alguma... Não? Agora nenhum mais... Eis que alguém me liga, professor, o senhor está advogando, então eu tenho um problema processual e gostaria que o senhor analisasse para mim, sou advogado, o senhor sabe, me formei e tal. Ah, pois não, venha aqui, mas quando é que o senhor pode me atender? Olha, minha agenda está muito cheia, mas se o senhor vier em 10 minutos, eu vou abrir uma exceção aqui e o atendo. Em 10 minutos ele estava lá. Professor, o problema meu é o seguinte, eu sou advogado, trabalho já há 3 anos para um cliente e ele nunca me pagou.
aliás, o sócio desse advogado deve estar aí. Ele nunca me pagou. E eu quero receber. Eu falei, mas não, vamos lá. E qual é o problema processual? O problema de direito material que você está me apresentando é simples. Contrato de prestação de serviços, regulado por regras, inclusive aquelas constantes do Estatuto, da Ordem dos Advogados, lá, e não foi cumprido, e você tem que cobrar. Direito material não tem problema, ele me disse. O meu problema é processual. Eu falei, qual é o seu problema processual? Ele falou, meu problema processual é o seguinte, eu tenho 2 cláusulas versando sobre honorários advocatícios. A primeira delas estabelece uma quantia mensal para que tem o direito em razão dos serviços que presto a esse cliente. A segunda delas estabelece um percentual sobre todas as vantagens econômicas que eu obtiver para ele, ele tem que dar 10%. Eu falei, tá bom, e aí? Bom, aí eu quero cobrar. Eu falei, pois não. A primeira cláusula, quantia líquida e certa, contrato assinado por 2 testemunhas, inequivocamente a título executivo extrajudicial. Ele falou, tá bom, professor, mas essa não me interessa muito, porque isso aí não é tão... O valor mesmo expressivo do meu crédito está relacionado à segunda cláusula, o percentual que eu obtive de vantagens para ele durante 3 anos de trabalho. Eu falei, bom, aí tem um problema processual, qual seja, há quem diga que isso é título executivo, mesmo não contendo a quantia, porque ela pode ser aferida por critérios meramente aritméticos, né? E há quem diga que isso não é título executivo, porque do documento não consta o valor a ser recebido. Ele falou, qual é a melhor solução que o senhor me sugere? Eu falei, não sei. Isso vai depender do entendimento do juiz, vai depender... Aí falou, bom, então, para garantir, vamos propor uma tutela, vamos pedir uma condenatória, né? Ele falou em monitória, mas quando eu não gosto de monitória, eu falo condenatória. Monitória, para mim, é a 5ª roda do carro, não serve para absolutamente nada, não resolve nada. Os meus alunos são cansados de ouvir, monitória, para mim, é como o segundo casamento, é o triunfo da esperança sobre a experiência. Muito bem, aí... vamos propor, então, vamos pedir uma monitória, uma condenatória. Eu falei, mas tem um problema, se o juiz entender que é título executivo, segundo a técnica processual, ele pode rejeitar a sua inicial por falta de interesse processual, adequação. Não é? Essa é a nossa técnica, porque eu não preciso da tutela monitória nem da condenatória, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito por carência da ação. Então vamos propor uma tutela executiva. Mas se o juiz entender que não é título executivo, ele também pode extinguir o seu processo por falta de tutela de interesse e adequação, na medida em que... mas o juiz não pode adaptar a inicial, mandar emendar? Poder pode, mas não faz. Bom, então... Qual é a solução? Eu falei, eu não posso te dar uma resposta peremptória. Aí ele disse, mas eu tenho um segundo problema, professor. Eu preciso de uma medida urgente. Qual é a medida urgente? Não, o meu problema em relação à medida urgente é o meu devedor está vendendo a empresa, é a única coisa que ele tem, é uma grande empresa, vai receber um dinheiro muito grande, e se ele fizer isso antes de me pagar, evidentemente eu não vou ver a cor desse dinheiro. Então, eu preciso de uma tutela urgente. Ou me concedendo determinadas ações dessa empresa, ou impedindo a venda. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, é possível nós imaginarmos aí um pedido de uma medida urgente de natureza cautelar, ou é possível nós imaginarmos aí uma medida urgente consistente na tutela antecipada. Qual é a melhor, a cautelar ou a tutela antecipada? Eu falei, não sei, porque dependendo da situação, o juiz acha que o que eu pedi é cautelar e eu pedi tutela antecipada, dependendo da situação, eu pedi tutela antecipada, o juiz acha que é cautelar, nos 2 casos ele não vai me dar aquilo que pedi, porque eu tenho que adivinhar o entendimento dele a respeito daquilo. O entendimento dele está baseado em processualista, que não explica absolutamente nada daquilo que deve explicar, e nós vamos ficar sem a tutela urgente de que você necessita. Ele falou, professor, muito obrigado, eu agradeço muito a sua atenção, quanto é a consulta? Eu falei, nada, eu não consegui te explicar absolutamente nada do que você necessitava. Então, foi embora, chegou na casa dele, contou para a mulher dele que, por coincidência, é minha filha, e eu fiquei, além de não ganhar o cliente, fiquei absolutamente desmoralizado na minha casa, porque não soube resolver 2 problemas simples de direito processual. Né? E aqui, estou vendo lá meu amigo Alexandre Câmara, que é processualista com bom senso, né? O que é raro. Ele, há 6 meses, mais ou menos, nós estávamos no Rio, num evento lá para os magistrados, ele, presidente da mesa, e eu fazendo uma exposição sobre tutela de urgência, né? A cautelar e a tutela antecipada. Aí, no meio da exposição, eu falei, Alexandre,
primeiro me desculpei pela intimidade, porque desembargador você não pode ter esse tipo de... Mas na época eu ainda era desembargador, podia chamá-lo, tratá-lo de igual para igual, né? Eu falei, Alexandre, o que você acha, qual a natureza da separação de corpos? Ele falou, pô, claro que é cautelar. Eu falei, não, óbvio que é tutela antecipada. Aí, Alexandre, e a sustação de protesto? Bom, essa é cautelar. Eu falei, não, essa é a tutela antecipada. Ele está certo? Eu estou certo? Não sei. A única certeza que eu tenho é que nenhum de nós tem convicção sobre a natureza da separação de corpos e da tutela antecipada. Agora, se nós não temos, que estudamos processo, aqueles que não estudam o processo vão saber distinguir tutela cautelar de tutela antecipada, se nós dois divergimos a respeito disso, são essas coisas que precisam acabar no processo, sabe? Muito bem, então, quando nós fizemos o anteprojeto do Código, e eu vou me limitar aqui à tutela de urgência, nós pensamos o seguinte, hoje no Código de Processo Civil, nós temos duas formas, duas técnicas para obter uma tutela de urgência, né? A primeira delas é a técnica do processo autônomo, destinada à obtenção de uma tutela denominada cautelar, né? Até 1990 e qualquer coisa, era essa a única forma de se obter tutela de urgência, pela técnica da cautelaridade. Salvo alguns processos especiais, alguns procedimentos especiais, que previam uma outra técnica, que era a possibilidade de o juiz conceder liminares, como mandado de segurança, por exemplo, que nada mais é do que uma tutela de urgência concedida no próprio processo, né? Aí, aqui no Brasil, disseram o seguinte, não, mas a cautelar não é a tutela, não é adequada à obtenção de uma tutela de urgência que implique antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, como é a liminar no mandado de segurança. Então, nós precisamos criar, né, precisamos purificar a ciência processual e vamos criar um mecanismo que permita às pessoas obter a tutela antecipada, que não é cautelar, né, de forma genérica. Aí instituiu-se o artigo 273 do Código de Processo Civil, né, e, nesse dia, instalou-se a confusão no sistema processual brasileiro. Por quê? Porque cautelar é cautelar. O que é cautelar? É aquilo que não satisfaz. E a tutela antecipada não é cautelar porque satisfaz, né? Eu sou um pouco ultrapassado, então eu prefiro as lições de Calamandrei, de Proto Pisani, de Galeno Lacerda, do mais moderno, Comolho, segundo a qual não há necessidade de nós distinguirmos com essa precisão tutela cautelar e tutela antecipada, até porque, e a experiência revelou isso nos últimos 20 anos, né, o Alexandre e eu até hoje não sabemos fazer essa distinção. Porque aquilo que ele acha que é cautelar, eu acho que é tutela antecipada. Aquilo que ele acha que é tutela antecipada, eu acho que é cautelar. Então, isso demonstra que ou nós dois somos muito ignorantes, muito burros, ou ninguém sabe distinguir adequadamente essas duas modalidades de tutela de urgência, a cautelar e a tutela antecipada. Então, nós, o que pretendemos fazer, senhor presidente, a hora que faltar 5 minutos, o senhor me avisa, por favor, que eu já perdi o... A gente começa a falar, se entusiasma com a própria palavra, acha que está todo mundo gostando e vai falando, né? Se esquece que... Muito bem. Quando nós elaboramos o anteprojeto Código lá no Senado, diante dessa dicotomia, cautelar para lá, tutela antecipada para cá, e cada um, não é cautelar, é antecipada, indefiro, não é tutela, indefiro. Faltam 5 só? Nossa Senhora. Preparei uma palestra de 1h30, pô. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar isso, né, à luz de uma classificação que leve em conta um critério homogêneo e seja coerente com aquilo que pretendemos ao classificar, ou seja, agrupar fenômenos com características semelhantes, a fim de que eles possam ser sistematizados, estudados e aplicados e produzam o efeito desejado. Então, se nós temos uma situação de urgência,
essa situação de urgência é caracterizada pela existência de um perigo de dano de um perigo de dano gerado, e não é perigo de dano, é perigo da demora. Não, é perigo de dano causado pela demora. A demora pode gerar um dano ao suposto titular do direito. Demora essa inerente ao devido processo legal. O devido processo legal é normalmente moroso. Não deveria ser tanto quanto é aqui no Brasil, mas ele não pode ser, como diz o Carmona, instantâneo. Instantâneo é só sabão em pó. Processo tem que ser demorado, e é naturalmente demorado. Então, vamos tentar organizar esse fenômeno, urgência, empregando uma técnica processual destinada a obter medidas cuja finalidade seja atender à urgência e evitar o perigo de dano causado pela demora do processo. Então, pusemos um título, tutela de urgências, e, nesse título, dividimos a tutela de urgência em duas espécies, cada qual com as suas características principais. Qual é a característica principal da tutela de urgência, denominada, consagrada pela doutrina brasileira, meramente conservativa, aquela que conserva bens, que conserva pessoas, arresto, sequestro, produção antecipada de provas. Essa tutela de urgência, nós a denominamos cautelar. E, de outro lado, nós temos uma tutela de urgência, cuja característica não é a conservação, mas sim a antecipação de efeitos em caráter provisório para que esses efeitos possam ser produzidos definitivamente quando isso for possível com a concessão da tutela final. E como denominamos essa tutela? Está consagrado no Brasil, tutela antecipada. Antecipa-se não a tutela jurisdicional pretendida, como se faz no julgamento antecipado. Antecipam-se efeitos da tutela jurisdicional. E agora, com a última revisão levada ao Senado, encaminhada ao Senado Federal pela comissão constituída para examinar o projeto que veio da Câmara dos Deputados, nós alteramos um pouquinho essa terminologia, porque colocamos como um gênero maior a tutela provisória. Todas elas são provisórias. As de urgência, que podem ser cautelares ou tutelas antecipadas. Para mim é tudo cautelar, mas eu contenho a minha vaidade e não coloquei no código aquilo que eu acho... foi difícil conter, mas eu contive a minha vaidade e não inseri no código aquilo que me parece mais correto. Até porque, ao ver da grande maioria, não é correta a minha posição. Então, eu respeitando a maioria e contrariado, eu concordei com a denominação tutela cautelar e tutela antecipada como duas espécies do gênero tutela de urgência. E uma outra espécie do gênero maior, que é a tutela provisória, nós temos a tutela da evidência, que será exposta aqui pelo professor Fred Didier. Então, tendo em vista o tempo que me foi concedido, são essas as considerações que eu tinha a apresentar aos senhores. Como digo, toda vez que encerro uma palestra, uma conferência, uma exposição, teria muito mais coisa a dizer. Normalmente não tenho, mas eu gosto de falar isso para dar uma impressão de que eu tenho mais conhecimento do que realmente possuo, mas infelizmente não poderei, infelizmente não poderei expô-los, para mim, felizmente, eu não poderei expor aos senhores, porque não tenho mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, agradeço a excelente palestra do professor Bedak e, agora, na nossa sequência, a palestra do professor Fred Didier Júnior. Professor Fred, que é livre-docente pela USP, advogado, professor da Universidade Federal da Bahia. Então, tratará do tema tutela de evidência. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Fred. Bom dia a todos. Saudar meus amigos da mesa, Bedak, Paulo e Tidiero. O tempo é muito curto, então não posso não posso fazer nada além de palestrar. Eu queria dizer que estou um pouco incomodado aqui com o frio.
agora pegou um pouco aqui. De manhã não estava tão frio. Talvez isso... Pare que eu tenho um curitibano, um paulista, um gaúcho. Beleza, né? Agora um baiano nesse frio. Não é fácil, é polar. Esse aqui é um frio polar para mim. Isso certamente vai comprometer a qualidade da minha exposição. Veja, o tema que me coube é tutela da evidência. Eu resolvi colocar aí na tela para vocês a proposta da Câmara, que é o que a gente tem oficialmente até agora, para facilitar a minha exposição. Mas, antes de entrar no exame da proposta da Câmara, eu queria afirmar algumas premissas, né? Sempre vai falar de tutela de evidência, primeiro tem que saber o que é tutela nesse sentido, quer dizer, em que sentido se usa a palavra tutela aí, e o que significa evidência aí também. Então, eu vou começar a exposição dessa maneira. Então, primeiro, evidência, nesse sentido, nesse contexto, é um fato. Evidência é um fato. A natureza jurídica da evidência aqui é de fato. Que fato? É uma circunstância processual em que determinadas afirmações de fato estão provadas. O nível de intensidade da prova para fins de tutela da evidência varia conforme a respectiva regra. Então, você tem graus de evidência que servem para essa ou para aquela regra. Mas o fundamental para compreender a tutela da evidência, no meu modo de ver, é compreender que a evidência aqui tem natureza de fato. Um fato. Que fato? Um fato processual, em que determinadas alegações de fato, feitas pelas partes, estão comprovadas, com um nível de comprovação que aí varia conforme a regra específica. Tutela, aqui, nesse sentido, não é resultado favorável a quem tem a razão, não é tutela como resultado, que é uma forma de se referir à expressão tutela. Tutela aqui é disciplina jurídica. Mais precisamente, uma técnica processual diferenciada que se confere a determinadas situações de evidência. Então, tutela aqui é no sentido de regramento processual. Há uma elipse aí nessa minha exposição, que é um regramento processual diferenciado. Porque, se não for diferenciado, não há razão nem para a gente fazer uma palestra sobre o assunto. Então, tutela de evidência é, rigorosamente, um regramento diferenciado para situações de evidência. Repito, não há um conceito, não há um grau único de evidência. Há diversas evidências reguladas por regras distintas. Uma outra observação que eu reputo importante, para deixar bem claro, que tanto tutela aqui não se refere a resultado, não se refere a resultado, que qualquer tipo de resultado, seja ele condenatório, constitutivo, declaratório, qualquer tipo de tutela, qualquer exemplo de tutela final pode ter o benefício, pode ter o regramento diferenciado da tutela da evidência. Pois bem, então essa é a primeira parte, essa parte da premissa. A segunda parte da exposição é a seguinte: a tutela da evidência, ela pode se dar em dois níveis. É possível pensar, sim, numa tutela da evidência definitiva. Definitiva, que não tem a ver com tutela provisória, não tem a ver com tutela fundada em cognição sumária. Eu vou dar dois exemplos de tutela de evidência definitiva. Eles não são tão óbvios, mas se nós pensarmos bem, vocês vão perceber que são casos de tutela da evidência. Um é a própria instituição do procedimento do mandado de segurança. O procedimento do mandado de segurança, que é um procedimento especial, é um procedimento criado para tutelar direitos evidentes. Basta ver que o pressuposto para a utilização do mandado de segurança é o chamado direito líquido e certo, que é uma designação consagrada, etc., e que todos nós sabemos que é o direito cujo suporte fático está comprovado documentalmente. Então, veja que se exige um nível de evidência em relação a direitos contra o poder público, e esse nível de evidência autoriza que o suposto titular desse direito se vale de um procedimento diferenciado para tutelá-lo. Veja que isso não tem nada a ver com a liminar do mandado de segurança, que aí é a tutela provisória. Mas o direito ao procedimento especial mandado de segurança é um direito criado para tutelar situações de evidência. E
Um segundo exemplo de tutela da evidência definitiva, se nós pensarmos bem, é a execução fundada em título executivo extrajudicial. Quando o legislador confere a determinados documentos a aptidão para já instaurar uma execução definitiva, está dando a esses titulares de direitos com esse grau de evidência um tratamento diferenciado, permitindo que já se instaure um procedimento executivo definitivo. Isso também é tutela da evidência. Mas não é essa tutela da evidência que é o objeto da minha exposição, embora isso seja tutela da evidência. O objeto da minha exposição é a tutela da evidência provisória, ou seja, a tutela da evidência fundada em cognição sumária, que normalmente se coloca ao lado da tutela de urgência, né, como outra modalidade de tutela provisória, compreendida a tutela provisória como tutela fundada em cognição sumária. Percebam que urgência e evidência, nesse sentido, são fatos. São fatos que autorizam a concessão de tutela provisória. Natureza jurídica da urgência é de fato. Natureza jurídica da evidência é de fato. Classifica-se, portanto, a tutela provisória em urgência e evidência a partir do fato que lhe autoriza. É uma classificação útil e, do ponto de vista epistemológico, correta. Pois bem, a tutela de evidência, com esse nome, esse rótulo, tutela de evidência, não existe com esse rótulo no CPC atual. O CPC atual não se vale desse jargão, não se vale dessa marca. Essa marca é uma construção doutrinária. Mas o CPC atual tem tutela da evidência provisória. E é muito importante deixar isso claro, muito importante, porque a impressão que eu tenho tido essa impressão em alguns eventos que eu tenho ido, é que as pessoas acham que a tutela da evidência é uma provisória, a tutela da evidência provisória, que é o objeto da minha exposição, a tutela de evidência provisória é uma criação do projeto de novo CPC. A tutela de evidência provisória não é uma criação do projeto de novo CPC. Não é uma criação. Já existe tutela de evidência provisória hoje. No nosso código de hoje. E só para fazer uma observação, de um modo geral, da linguagem mais coloquial dos processualistas, prefere-se explicar tutela da evidência como aquela tutela provisória que dispensa urgência. É um conceito que não é errado, mas é um conceito por negativa, né? Tutela da evidência, tutela provisória da evidência, é uma tutela provisória, tutela fundada em cognição sumária, em que se dispensa a demonstração de urgência. Só para deixar isso claro. E nós temos isso hoje no Código Brasileiro, o atual, a tutela provisória fundada em cognição sumária, sem necessidade de urgência? Temos. Há pelo menos, eu vou falar só dos quatro, vou dar 4 exemplos que são notórios, sobre os quais não há qualquer tipo de dúvida. A tutela antecipada do inciso 2 do artigo 273, do abuso de direito de defesa e manifesto de propósito protelatório, ela é uma tutela antecipada da evidência. Vejam que ela só pressupõe prova inequívoca, verossimilhança e o abuso, não há pressuposto de urgência, isso todos sabem. Um segundo exemplo de tutela provisória da evidência no Código atual é o da liminar da ação de depósito. O procedimento especial, ação de depósito, ele é especial, ele se caracteriza exatamente por, desde sempre, permitir uma tutela antecipada de evidência, não há necessidade nenhuma de urgência, uma tutela antecipada de evidência para o titular do direito. Um outro exemplo famosíssimo, famosíssimo exemplo, talvez o mais famoso exemplo de tutela antecipada de evidência no CPC atual, certamente é o mais famoso, é o da liminar possessória. A liminar possessória é um antiquíssimo exemplo de tutela provisória em que se dispensa urgência para a proteção possessória. E um outro exemplo é a decisão inicial da ação munitória. Decisão inicial da ação munitória, que também é um exemplo de tutela da evidência provisória, embora seja uma provisoriedade que, a depender da defesa do réu, se estabiliza, ou que se torna definitiva. Mas é, inicialmente, uma decisão provisória também de evidência. Eu quero deixar isso bem claro, para que os senhores percebam que esse instituto já existe, de modo que nós todos que somos processualistas, ou pelo menos gostamos de estudar processo, não cheguemos a ele, tutela da evidência, como se fosse um ser novo, um ser sobre o qual nunca se escreveu. Não, há doutrina sobre o assunto.
é menos novidade do que parece ser. Em suma, é isso que eu quero dizer. Pois bem, aí vem o novo CPC. O que é que o novo CPC fez? O que é que o novo CPC fez em relação à tutela de evidência provisória? Lembrando que esse é o objeto principal da minha exposição. O que é que o novo CPC fez? Primeiro, ele deu destaque. Vocês vão ver aí, no artigo 306, na versão da Câmara, que está aí atrás, contando a numeração da Câmara, o artigo 306 ele está dentro de um capítulo chamado da tutela da evidência. Isso certamente vai gerar umas 20 ou 30 teses de doutorado, certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, porque muita gente vai... se nós somos muitos processualistas hoje, talvez sejamos muitos processualistas, haverá um número ainda maior de processualistas do novo Código. Um número ainda maior. São os processualistas do novo Código. E os processualistas do novo Código vão ser aqueles que vão pegar o sumário do novo Código e ver coisas que eles nunca tinham ouvido falar e vão escrever. Vai aparecer lá a tutela da evidência. Os caras, eu vou querer agora falar dessa novidade que é a tutela da evidência. Isso é uma coisa que me preocupa. Por isso que eu estou dando tanto destaque a isso. Então, tem um capítulo, isso certamente vai facilitar o estudo. É uma novidade. A outra novidade é que esse capítulo está dentro de um título, que é o título da tutela provisória. Título esse que tem disposições gerais que se aplicam tanto à tutela de urgência e à tutela da evidência. Isso também é bom, porque você passa a ter um regramento geral da tutela da evidência. Isso também é uma novidade interessante, que é digna de nota. Agora, há essas novidades. Agora, se a gente examinar bem o 306, com esses 3 incisos que estão aí, esses 3 incisos consagram 2 pseudo-novidades. 2 pseudo-novidades, né? O inciso 1 é o nosso conhecido abuso de direito de defesa, é a simples transcrição do que já existe hoje. E o inciso 3 é o da ação de depósito, que já existe hoje. Uma vez eu vi uma crítica de um processualista muito conhecido, dizendo que o Código tinha criado várias hipóteses novas de tutela da evidência. Várias hipóteses novas. Tem 3 incisos. 2 são os que temos hoje. Então, se só tem uma hipótese nova, não dá para falar que são várias, né? Não dá para falar que são várias, porque a do inciso 3 é a hipótese que já existe hoje, há pelo menos 40 anos, da ação de depósito. Eu quero fazer a sua observação, que é um obter dictum, que é o seguinte. O fato de ter inserido aí no inciso 3 a hipótese de tutela da evidência da ação de depósito significa que a extinção do procedimento especial da ação de depósito foi extinto. Vocês vão ver que não está lá no rol dos procedimentos especiais, no novo CPC não está lá a ação de depósito. Aí você pensa, o Código simplificou, o Código eliminou um procedimento especial. Isso é um auto-engano, claro, né? Isso é uma pseudo-extinção de procedimento especial. O procedimento especial da ação de depósito, ele basicamente se caracterizava pelo fato de permitir uma tutela de evidência antecipada. Basicamente, o prazo de defesa talvez é um pouco diferente, mas basicamente a diferença era essa. Então, isso se mantém, né? Tudo bem. Então, veja que são 2... há pseudo-novidades e há uma pseudo-extinção de procedimento especial. E há novidades. A principal novidade é a inclusão de uma outra nova, realmente, hipótese de tutela da evidência. Uma nova hipótese de tutela da evidência, que é o inciso 2. O inciso 2 realmente não tem previsão no direito positivo. E eu quero deixar muito claro, muito reforçado, a noção para vocês de que o inciso 2 é uma novidade e que precisa ser destacada, porque essa novidade do inciso 2 muda o nosso sistema. Vocês anotem essa observação, porque eu vou precisar dela daqui a alguns minutos para reforçar uma premissa que eu vou levantar daqui a pouco. Mas é muito importante que vocês percebam que esse inciso 2 é, de fato, uma grande novidade do sistema. E ele diz, permite tutela de evidência, portanto, tutela sem urgência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, nos casos que todos conhecem, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos em súmula vinculante. Lembrando que julgamento de casos repetitivos no projeto é um gênero que diz respeito ao IRDR, ao incidente de resolução de demandas repetitivas, e aos recursos repetitivos. Então, se houver tese firmada em recursos repetitivos, se houver tese firmada em IRDR, e o seu pedido se baseia nessa tese, e se trata de uma situação em que só se prova documentalmente, basta a prova documental, você tem direito a uma tutela de evidência. Portanto, é uma tutela de evidência que dá força a um sistema de respeito aos precedentes
que o Código pretende implantar. Isso é uma grande novidade, porque hoje, os senhores sabem, isso não é permitido. Se não houver urgência, não é permitido. No Código vai ser permitido. Isso precisa ser bastante bem destacado. Agora, vou me perguntar, mas, Fred, se já há tese firmada, não seria o caso de o juiz julgar antecipadamente a lide? Primeiro que isso pode ser visto liminarmente, então não teria como julgar antecipadamente a lide liminarmente. Mas suponha que o juiz já tenha ouvido o réu, ele vai poder julgar antecipadamente a lide? Vai. Mas além de julgar antecipadamente a lide, ele vai antecipar a tutela. E isso tem uma diferença significativa. Se o juiz julgar antecipadamente a lide e antecipar a tutela, quebra-se o efeito suspensivo da apelação, que é o que eu vou falar daqui a pouco. É isso que se vocês captarem essa minha mensagem, eu acho que eu terei dado uma contribuição. Já? Porra, fui surpreendido. Então, não vou nem falar. Existe a possibilidade de, no Senado, voltar a uma quarta hipótese de tutela da evidência. Seria uma hipótese de tutela da evidência documental, sempre que o réu não puder opor à prova documental do autor uma prova suficiente, uma prova que não gere dúvida razoável sobre as alegações do autor. Como não tenho tempo, eu não vou poder explicar, mas é possível que vote do Senado, que vote na versão final do Senado, essa outra hipótese, e aí nós teremos uma segunda novidade, aí sim, uma segunda hipótese nova de tutela da evidência. Pois bem, o ponto mais importante da minha exposição é sobre a apelação. Eu tenho ouvido falar muito, nos últimos dois anos, um abraço para o meu querido amigo Paulo Teixeira, um grande timoneiro do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado que daqui a pouco vai fazer a sua exposição. Eu tenho ouvido muito falar por aí que o código, o projeto, ele não avançou no efeito suspensivo da apelação, que absurdo, tinha que quebrar o efeito suspensivo da apelação. As pessoas estão fazendo essa crítica, com todo respeito, data vênia, sem ler o projeto. Data vênia, sem ler o projeto. Porque basta ler o projeto, na parte do efeito suspensivo da apelação, que os senhores vão ver que há ali uma grande novidade. Qual é a grande novidade? Quando se diz que a apelação não terá efeito suspensivo quando o juiz, na sentença, conceder tutela antecipada, tutela provisória. Se o juiz, na sentença, conceder tutela antecipada, quebra seu efeito suspensivo. Aí você vai me dizer, Fred, isso já é hoje assim. É hoje assim num sistema que não tem essa hipótese de tutela da evidência. Com essa hipótese de tutela da evidência, que é um exemplo de tutela antecipada, o sistema passa a permitir, meus caros, que nos casos de ações repetitivas em que já houver tese firmada, a apelação não tem efeito suspensivo. É simples isso. E isso corresponde à maior parte dos processos que tramitam no Brasil. Ou não é? A maior parte, as causas repetitivas. E eu lhes pergunto, se agora sentença fundada em tese firmada em casos repetitivos produz efeitos imediatamente, nada obstante a apelação, isso não é um grande avanço? Não é o oposto do que é hoje. Não é o oposto do que é hoje. Mas é muito mais do que é hoje. E você não consegue sair de um ponto a outro, numa guinada de 180 graus, num regime democrático assim. Você não pode sair assim. As pessoas têm que saber que nós estamos numa democracia. Você não muda de um modelo para o modelo oposto. Ou seja, hoje tem efeito suspensivo em regra. Agora vamos tirar o efeito suspensivo em regra de uma hora para outra. É preciso avançar, e já se avançou muito. Eu diria para vocês, e faço a seguinte pergunta, há necessidade de não ter efeito suspensivo, além dessas hipóteses? Pensem sobre isso. Vejam o rol das hipóteses de dispensa que estão no artigo 1025, parágrafo 1º da versão da Câmara. Então, vê lá, tem 7 hipóteses lá. Com essa inclusão nova, essa hipótese nova está na evidência. Pensem, há necessidade de nós generalizarmos a eficácia imediata para qualquer sentença do Brasil, em qualquer caso? Pensem sobre isso. 2 observações finais. Primeiro, me parece possível uma negociação processual para criar um direito à tutela da evidência fora das hipóteses legais. Ora, se existe negociação para criar um título executivo, existe, você cria um título executivo negocialmente. Você pode criar um documento em que as próprias partes digam, isso não é título executivo, mas autoriza a tutela da evidência.
O artigo 191 do Código do projeto, que é um artigo que permite a negociação processual atípica, a meu ver, autoriza que se crie, num documento, num contrato, que se atribua a esse documento não a força de título executivo. Mas dizer, esse documento aqui só permite tutela da evidência. Não permite participação monitória, não permite execução de título extrajudicial, mas permite tutela da evidência. Ou não permite tutela da evidência. Quer dizer, um acordo para proibir tutela da evidência com base naquele documento. Não tem nenhum problema isso. Uma outra observação que eu reputo importante, vou falar rápido para ver se consigo dizer. Outra observação que eu reputo importante é a seguinte: a tutela da evidência, ela só vai poder ser dada liminarmente, portanto, sem ouvir a outra parte, nos casos dos incisos 2 e 3. Olha o parágrafo único aí do 306. O caso de abuso de defesa não pode ser dado liminarmente. Quer dizer, primeiro você tem que ver a defesa do réu para saber se é abusivo ou não. Nos outros dois casos, a tutela antecipada de evidência pode ser liminar, pode ser sem ouvida do réu. O inciso 3 já é como é hoje. O inciso 2 é uma novidade. Aí você vai me perguntar, Fred, é constitucional você dar uma tutela antecipada liminar sem urgência nos casos de tese firmada? É uma dúvida que vai surgir. É uma dúvida que vai surgir. Mas é a mesma discussão sobre liminar possessória, que é liminar. É a mesma discussão sobre liminar na ação de depósito, que é liminar, e são liminares sem urgência. É um outro caso de liminar sem urgência, que me parece razoável. Por que é razoável? Porque é um pleito que se prova documentalmente e é um pleito firmado em tese, um pleito pautado, né, fundado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, me parece razoável admitir a tutela liminar nesses casos. Uma outra coisa, não se fala em tutela de evidência em favor do réu. Repare que o Código não parece que esqueceu disso. Mas é possível falar de tutela de evidência em favor do réu. E não estou falando de reconvenção. Reconvenção é claro que pode. Estou falando do réu que se defende. Simplesmente se defende. Tutela de evidência em favor do réu que se defende. Por quê? Porque há casos em que o réu, em sua defesa, exerce direitos. Veja bem, exerce direitos em defesa, não é em reconvenção. Basta pensar em direito de compensar, exceção de contrato não cumprido, direito de retenção. São direitos que o réu tem. Direitos exercitados em defesa. Se esses direitos estiverem em situação de evidência, ao réu será concedido o direito à tutela de evidência. Mas, veja, eu não estou falando de tutela de evidência em favor do réu reconvinte, porque isso é uma obviedade, não precisa falar para vocês. Estou falando de tutela da evidência em favor do réu que contesta e exerce contra direitos em sua defesa, como compensação, retenção, exceção de contrato não cumprido. Finalmente, no Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é um evento que acontece de 6 em 6 meses em alguma capital do Brasil, alguma cidade do Brasil, em que se discute o novo CPC, foi firmada uma conclusão de que as hipóteses de tutela de evidência não se aplicam, ou melhor, a tutela de evidência, ela não está dentro das restrições de tutela antecipada contra a fazenda pública. Ou seja, aquelas restrições que há na legislação extravagante, no sentido de proibir liminares contra o poder público, não atingem a tutela de evidência. É uma conclusão que foi alcançada por unanimidade e me parece correta. Desculpe pela pressa, mas o tempo urge. Muito obrigado. Agradeço a brilhante palestra do professor Fred Dias Júnior e, imediatamente, passo, dando sequência aos nossos trabalhos, a palestra do professor Daniel Mitidiero, que é advogado, pós-doutor pela Universidade de Pavia e professor dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, sem mais delongas, sobre tutela, na verdade, estabilização da tutela antecipada, passo ao professor Daniel Mitidiero. Quero saudar os meus colegas, os colegas de mesa, o professor Bedak, o professor Fred, o professor Paulo Amaral. É realmente uma grande alegria estar aqui com todos os colegas para debater temas de processo civil que nos interessam e certamente fazem a diferença para a tutela dos direitos. Também quero fazer uma saudação especial e tenho certeza que o faço não só no público aqui presente, mas também uma saudação ao povo brasileiro, ao nosso deputado federal Paulo Teixeira, que está aqui presente, nosso timoneiro do projeto do Código na Câmara dos Deputados. E me pareceu muito oportuno que o nosso deputado chegasse exatamente a essa altura ao nosso colóquio. O tema que vou me ocupar aqui, por até 20 minutos, é um tema
que, ao contrário daqueles temas que foram tão bem explorados pelo professor Bedak e pelo professor Fred, que já se encontram na legislação brasileira, que já estão presentes no foro, uma ou outra alteração terminológica, que o tempo dirá se vem para simplificar ou não, se é acertado ou não. O tema que vou me ocupar é um tema novo do ponto de vista da legislação processual civil brasileira. E é um tema que implica, antes de tudo, um problema de opção ideológica. O processo civil, quando se coloca diante do tema da estabilização, da antecipação de tutela, se vê diante de uma verdadeira cruzada ideológica e política a respeito dos fins do processo civil e de como nós devemos ordenar um processo capaz de não só prestar uma tutela adequada, uma tutela efetiva, uma tutela tempestiva, mas um processo orientado à produção de uma decisão justa, que não veja apenas o tempo e o número como meta principal da justiça civil. E esse é o tema que pretendo desenvolver aqui, basicamente dentro das seguintes coordenadas. Um rápido exame de direito estrangeiro, a fim de que eu possa fazer uma comparação a respeito dos rumos dessa técnica processual que o legislador pretende inserir. Logo em seguida, o debate que se fez no direito brasileiro, e aqui, obviamente, incluo a doutrina brasileira, a respeito da oportunidade ou não de nós inserirmos no projeto do Código o tema da estabilização da antecipação da tutela, para depois concluir examinando qual seria a maneira apropriada de interpretar este instituto, este tema, e ver se ele tem ou não suporte dentro da nossa ordem constitucional. O que é essa estabilização da antecipação de tutela? De que maneira o legislador buscou trabalhar esse assunto? Se eu tivesse que simplificar este tema, eu diria que a estabilização da antecipação de tutela é a possibilidade de nós termos uma tutela antecipada, portanto, uma tutela fundada em cognição sumária aqui entendida como cognição superficial a respeito do direito posto em juízo, que produzirá efeitos depois de findo uma determinada fase processual. A cognição sumária, portanto, passa a ser, dentro dessa perspectiva do legislador, a maneira comum para prestar tutela aos direitos, tornando o processo de cognição exauriente um processo residual. Por quê? Porque se utiliza de uma técnica de contraditório eventual, que é a velha técnica do solve et repete, que está presente lá nos títulos executivos extrajudiciais, que está presente no procedimento monitório, que está presente em vários momentos na legislação processual civil de vários países. É uma técnica de cognição sumária, que tem seus efeitos estabilizados no tempo, até que a parte contrária, prejudicada pelo provimento provisório tomado sob cognição sumária e, portanto, sob o signo da probabilidade, se insurja numa ação inversa, para provocar o quê? Provocar a cognição exauriente. Se eu tivesse, portanto, que fazer uma analogia com o direito vigente, eu diria, enquanto a antecipação de tutela no Brasil, hoje, ela tem um caráter de interinalidade, porque ela é sempre tomada dentro do procedimento que visa a tutela dos direitos, no projeto do Código, na hipótese prevista no artigo 307 do projeto Câmara, nós temos a autonomia do juízo da cognição sumária, com estabilização dos seus efeitos e a possibilidade de uma ação inversa para aprofundamento da cognição. Autonomia, portanto, do juízo sumário. Isso é bom? Isso funciona em outros países? Isso é algo que pode ajudar a justiça civil a prestar tutela aos direitos? De que modo exatamente nós vamos estabilizar os efeitos da tutela? O que significa estabilizar esses efeitos? E o que acontece se o réu, prejudicado pela medida, não propõe a ação inversa no prazo previsto pelo legislador? Forma-se a coisa julgada?
Quais são os modelos, do ponto de vista do direito comparado, que nós temos à disposição para interpretar a legislação brasileira projetada? Eu diria que nós temos, basicamente, dois grandes modelos de tutela sumária estável. Nós temos um primeiro modelo que se liga ao Código de Processo Civil francês, que é de 1971-1973, e cuja previsão de estabilização entrou em 85 e 87, com a reforma dos artigos 807 e 808, que foi seguido pelo legislador italiano, que, reformando o Códice de 42, introduz de maneira generalizada, em 2009, uma técnica de estabilização da, vou chamar aqui, tutela sumária, que na Itália é conhecido como provvedimenti cautelari com instrumentalità attenuata, ou seja, instrumentalidade atenuada dos provimentos cautelares. Esse é um primeiro grande modelo, que tem algumas características que eu já vou mencionar. Existe um segundo modelo, experimental, ao que parece, a esse modelo busca inspiração o legislador do Código, que é o modelo do Código de Processo Civil português, de 2013, recentemente publicado. Qual é a diferença básica entre esses dois grandes modelos? Qual é a diferença básica entre esses dois grandes modelos e que se reflete na compreensão do projeto do Código de Processo Civil? O référé, os juízos de référé, numa tradução aproximada, juízos de referência, eles têm por característica o fato de que nós temos cognição sumária sobre o direito posto em juízo, nós temos a autonomia desses juízos de référé, e nós temos a estabilização dos efeitos da tutela sumária, quer fundada na urgência, quer fundada na evidência. As duas hipóteses podem ser, por assim dizer, estabilizadas. O réu tem o ônus de, querendo aprofundar a cognição em cognição exauriente, em um prazo que o legislador prevê. Mas é absolutamente certo, e não há discussão a respeito disso na doutrina francesa e na jurisprudência francesa, de que este provimento sumário jamais terá condições de lograr autoridade de coisa julgada. Este é o ponto fundamental. Jamais haverá a possibilidade de lograr autoridade de coisa julgada. O legislador francês é expresso nesse sentido. Daí que a doutrina francesa refere que o que nós temos ali é uma estabilidade ligada à preclusão que autoriza o julgamento novo em cognição exauriente quando houver a mudança das circunstâncias da causa. Mas eu repito, não há coisa julgada. Não há coisa julgada. E foi essa linha que tomou o legislador italiano. Vendo que na França nós tivemos um excelente êxito dessas tutelas de cognição sumária estáveis, por um fato cultural, pelo fato de o réu simplesmente não insistir no juízo de cognição exauriente, voluntariamente. Eu deixo de litigar porque me convenci que é uma boa decisão, ou porque não quero mais litigar, ou porque não quero pagar as custas inerentes ao processo, eu simplesmente deixo de litigar. Eu abro mão da cognição exauriente. E, por isso, aquilo que é estável acaba adquirindo uma estabilidade, de fato, que se converte em definitividade sob cognição sumária. Foi exatamente essa trilha que pegou o legislador italiano. Esse é um tema discutido na Itália desde o projeto Liebman, que é um projeto que data de 1980. Depois foi discutido no projeto Tarsia, da década de 90, e depois foi discutido no projeto Vaccarella, que então logrou inserir esse dispositivo lá no processo societário e depois no processo comum para a tutela dos direitos na Itália. Também na Itália, que por muitas razões, e justamente, é modelo para o processo civil brasileiro, nós temos a legislação prevendo que não há coisa julgada sobre estes provimentos, lá chamados de cautelares, por questões históricas, sobre esses provimentos cautelares antecipatórios da tutela de mérito. Eles fazem essa distinção clara do ponto de vista funcional, apenas não refletem
essa distinção em termos terminológicos. Dizem, então, quando houver a possibilidade de nós termos um regulamento antecipado do litígio fundado em cognição sumária, nós teremos uma estabilização desta antecipação, porque não será necessária a propositura da ação, entre aspas, principal. E por isso que a instrumentalidade é atenuada. Eu não preciso ir ao juízo de cognição exauriente. E a doutrina e a jurisprudência são unânimes. Este provimento não faz coisa julgada. A qualquer tempo, portanto, posso discutir, do ponto de vista do exaurimento da cognição, quem, afinal, tem razão, quem, afinal, merece a tutela dos direitos. Esse é um primeiro modelo, que pode servir de inspiração ao legislador brasileiro. Existe um segundo modelo. Pelos trabalhos legislativos que antecederam a estabilização da antecipação de tutela e pelo clima da doutrina que se formou para promover esse instituto na legislação brasileira, me parece que o legislador brasileiro vai seguir um segundo modelo, que é o modelo do legislador português. O legislador português de 2013 previu aquilo que nós, na doutrina, chamamos de inversão do contencioso. Lá nas medidas cautelares, a legislação portuguesa também é ligada à legislação italiana no que tange à tutela sumária, aliás, diferentemente da francesa, que não sofreu essa influência. O legislador português refere que é possível nós termos a inversão do contencioso, toda vez que a medida cautelar antecipar os provimentos de mérito e ser capaz, portanto, ser idônea, portanto, de regulamentar o litígio, ainda que provisoriamente. E refere que é possível ao réu que sofre essa medida, oportunamente, discutir o tema, propondo a ação principal. Por isso, inversão do contencioso. Eu inverto a iniciativa para a discussão do tema. É a técnica do contraditório eventual que é empregada no procedimento monitório. Mas com um detalhe. Com um detalhe que é fundamental do ponto de vista da estruturação ideológica do processo, que é essencial à estruturação do processo civil como meio para a tutela dos direitos, mediante um procedimento técnico idôneo. O legislador português faz uma opção trágica. Quer dizer que este provimento, tomado sob cognição sumária, se não for provocada a cognição exauriente, logo em seguida, faz coisa julgada. É uma renúncia à cognição exauriente, num primeiro momento, do ponto de vista do réu, e, num segundo momento, uma renúncia à cognição exauriente tomada pelo próprio legislador, que transforma o provimento provisório fundado em cognição sumária em provimento definitivo fundado em cognição sumária. Uma renúncia à apuração da verdade dos fatos da causa. Uma renúncia à apuração ao contraditório. Uma renúncia à segurança jurídica na estruturação do processo. Este é o segundo modelo. O legislador brasileiro, propositadamente, se omitiu na questão central, de saber se, depois de decorrido o prazo legal para que o réu inverta o contencioso, para que o réu proponha a ação de cognição exauriente, se aquele provimento inicial faz ou não coisa julgada. O legislador brasileiro se omitiu a respeito da opção que deveria fazer a respeito da qualidade desse provimento. Nada obstante, os trabalhos legislativos permitem um determinado rastro da compreensão do legislador, da compreensão da doutrina que deu sustentáculo a essa proposta, pelo segundo modelo. Isso porque esta proposta é uma proposta que foi apresentada em 1997 pela professora Ada Pellegrini Grinover, foi publicada na nossa revista de processo. Depois, ela foi reapresentada pelo Instituto Brasileiro, pelo nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual, em 2005, numa comissão de que participaram
não só a professora Ada, mas também o professor Kazuo Watanabe, o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor José Roberto dos Santos Bedac. E então, depois, aparece no projeto do Código de Processo Civil. Como estavam redigidos esses dispositivos? Como estavam redigidas essas propostas? Essas propostas textualmente diziam que, não havendo o exaurimento da cognição, pela ação inversa do réu, o provimento provisório fundado em cognição sumária, fundado em probabilidade, estabilizar-se-ia definitivamente, formando coisa julgada. A partir daí, eu posso interpretar o projeto do Código de duas maneiras. Um silêncio eloquente. Então, nós estamos abrindo mão daquela linha legislativa histórica que antecedeu o projeto do Código e, portanto, está em aberta a questão de saber se há ou não há coisa julgada na estabilização, ou posso simplesmente interpretar que, historicamente, o argumento leva ao fato de nós termos formação de coisa julgada nestes provimentos sumários estáveis. Eu tenho, portanto, duas possíveis interpretações para esse tema central. Mas não só a professora Ada trabalhou muito para que esse dispositivo pudesse ser debatido na nossa comunidade. O professor Bedac, o professor Watanabe, o professor Marinoni. Mas também outro professor, notariamente conhecido pelo tema das tutelas sumárias, muito trabalhou em termos doutrinários para que nós pudéssemos também chegar a esse ponto que chegamos. Eu me refiro ao professor Ovídio Batista, que em inúmeras obras, referia a necessidade de nós superarmos o procedimento ordinário de cognição exauriente, com formação de coisa julgada, e termos uma possibilidade de termos provimentos sumários como sendo a regra de tutela dos direitos no processo civil. A última vez que o professor tratou disso foi em 2004, num livro chamado Processo e Ideologia. O argumento do professor Ovídio, que corrobora os trabalhos legislativos que antecederam o projeto do Código, é que seria equivocado que o processo buscasse aferir uma verdade que não existe, uma verdade que é um conto de fadas, uma verdade que é sempre provisória. Quando o professor Ovídio dizia isso, ele estava se referindo ao sonho racionalista de 700. E, portanto, a verdade como uma verdade perfeita, como a correspondência exata daquilo que aconteceu. O professor Ovídio também mencionava que era necessário que o processo civil renunciasse ao seu ideal regulativo de segurança jurídica. Mas quando o dizia que a segurança jurídica que ele então compreendia era uma segurança da certeza do significado prévio dos fatos e da legislação. Portanto, segurança numa compreensão estática. Eu estou dizendo isso porque, para mim, a interpretação da legislação brasileira deve necessariamente passar pela premissa fundamental de saber qual é a espécie de processo que nós queremos. Qual é a espécie de processo que a Constituição determina? Porque sem uma estruturação de um processo com ideais regulativos claros, nós podemos até ter processos céleres, até podemos ter decisões céleres. Mas decisões céleres não são, obviamente, o único objetivo da justiça civil. O processo ocupa um tempo fisiológico, um tempo ineliminável. Que nós queiramos eliminar o tempo patológico, o tempo que ele não deve ocupar, muito bem. Agora, talvez seja demasiado a sumarização que o legislador propõe, porque talvez incida sobre direitos fundamentais processuais, sobre os quais não pode haver transação. Direitos fundamentais processuais que nós talvez não estejamos
com disposição de abrir mão. E esse é o ponto central que eu trago aos colegas, já me encaminhando para o final da minha reflexão. Este é o ponto central. E aqui eu me permito lembrar a memória de um processualista muito ativo no nosso instituto, um dos meus mestres, o professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira. A justiça civil não pode ter como ideal regulativo tão somente a celeridade. Ontem nós ouvimos aqui o professor Michele Tarufo. O professor Michele Tarufo nos coloca que uma das condições essenciais para que eu tenha uma decisão justa é que eu tenha uma apuração adequada das alegações de fato no processo. Isso significa dizer que a verdade será apurada tal qual se passou no mundo dos fatos? Não. Ainda que eu aposte na ideia de verdade como correspondência, a neve é branca, sei, somente sei, a neve é branca, eu obviamente tenho que ter presente que a verdade é relativa. Ela pode ser reconstruída em maior ou menor grau no procedimento, de acordo, inclusive, com as provas relevantes que são ou não admitidas. E, muito claramente, a oportunidade de ter a possibilidade de apresentar essas provas. Se o processo civil está empenhado em produzir decisões justas, decisões que apliquem o direito material a um suporte fático que realmente aconteceu ou não aconteceu, então nós não podemos abrir mão da realização do contraditório. Então nós não podemos abrir mão de uma fase para a produção de provas. Então nós não podemos abrir mão e nós não podemos renunciar, sob pena de renunciarmos à democracia no processo, sob pena de renunciarmos à segurança jurídica do processo, sob pena de renunciarmos à tutela dos direitos do processo. Nós não podemos abrir mão de um procedimento de cognição exauriente, tendencialmente estruturado para a busca da verdade. Que nós possamos adotar técnicas processuais para acelerar o procedimento, que nós possamos adotar técnicas processuais para equalizar o ônus do tempo no processo, mas sempre orientado à busca da melhor reconstrução dos fatos possíveis, muito bem. Que nós venhamos de abrir mão do ideal regulativo da verdade dos fatos, não me parece uma proposta adequada em um Estado constitucional. Se é assim, então eu não posso interpretar a legislação como sendo uma legislação que promova a formação de coisa julgada da decisão que se estabiliza. Resta a outra alternativa, de que eu sempre terei aberta a possibilidade de voltar a juízo e exaurir a cognição, que então era simplesmente sumária. Mas se isso é verdade, então a estabilização da antecipação de tutela, que não por acaso obedece à mesma técnica processual do procedimento monitório, certamente terá a mesma sorte do procedimento monitório. Nós vamos apostar que o brasileiro deixará de litigar? Nós vamos apostar que a cultura brasileira, que é uma cultura litigante, abrirá a mão da cognição exauriente, tendo ela à sua disposição a qualquer tempo? Não me parece que seja uma proposta que vingará. Parece-me, pelo contrário, que esse tipo de técnica processual introduzida na nossa legislação é uma técnica que não promove os ideais de um processo estruturado de maneira justa e que visa uma decisão justa. Numa democracia como essa que vivemos, certamente todos devem ter vozes. Isso se espelhou muito bem no projeto do Código que está sendo debatido. As mais variadas vertentes ideológicas tiveram voz, e tiveram voz principalmente na Câmara dos Deputados, pelo período mais longo de tramitação. Eu termino a minha exposição com um repto. É, sem dúvida alguma, importante nós pensarmos o processo civil do detalhe, o processo civil da técnica, o processo civil da regra, o processo civil preocupado com elementos conceituais.
e o acerto das opções conceituais do legislador. Mas antes de mais nada, importante pensarmos o que nós queremos da sociedade civil do nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao professor Daniel Mitidiero pela sua brilhante exposição e declaro encerrado esse painel. Obrigado pela paciência, pela atenção e muito obrigado.